Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar aqui com vocês um pouco da minha trajetória profissional enquanto investidor. 30 anos prestando serviços de consultoria para grandes empresas, vivendo esse universo corporativo, trabalhando com a alta administração, diretoria, presidências, conselhos de administração e ao mesmo tempo 15 anos na Bolsa. Erros e acertos acumulados nessa trajetória, muitas lições aprendidas. Resolvi no ano passado, exatamente em julho, fez um ano recentemente, criar o canal Viver de Renda. O meu propósito é compartilhar com vocês as coisas que eu vivi, que eu pude presenciar e que eu pude aprender. Deste modo, eu espero que isso possa ter utilidade para você, que você consiga performar melhor os seus investimentos e evoluir na construção da sua independência financeira. Temos já 630 vídeos publicados aqui no canal. Maratone todos. Tenho certeza que isso vai mudar o seu jeito de pensar. E isso é fundamental se você quer ter sucesso na Bolsa. Não adianta ficar querendo percorrer atalhos, porque eles não existem. Portanto, invista em conhecimento. A quantidade de informação já disponibilizada aqui lhe ajudará muito a construir melhores estratégias e ter sucesso no mundo dos investimentos. Bom, eu quero começar esse vídeo com a atualização de algumas notícias que me chamaram a atenção nesses últimos dias, porque quando a gente começa a estudar determinadas empresas, a gente acaba tendo por hábito ver tudo que sai sobre elas, né? E cada notícia pode reforçar ou não a nossa estratégia de investimentos. A primeira notícia que eu trago aqui para dividir com vocês é sobre a empresa Azul, uma empresa essa que de vez em quando estamos falando sobre ela, né? É um case que nós acompanhamos já desde o ano passado. Eu tive na minha carteira de ações a Azul. Esse ano, no início do ano, eu vendi, depois voltei a comprá-la, né? É uma empresa que eu acredito muito na sua gestão e no seu potencial de crescimento, né? A notícia é a seguinte: tecnologia, na área de tecnologia, a Azul investe $1 bilhão, ou seja, 5,2 bilhões de reais, $1 bilhão em carro voador e deve encomendar 220 aeronaves. A Azul investe $1 bilhão em carro voador e deve encomendar 220 aeronaves. A ideia da empresa é criar um novo segmento com voos mais curtos e pretende conectar grandes centros econômicos. Criar um novo segmento com voos mais curtos e pretende conectar grandes centros econômicos, cidades turísticas, regiões metropolitanas, aeroportos e condomínios residenciais. Então temos aí primeiro case aí de uma empresa, uma companhia aérea, né, abrir essa vertente de negócios. Então a Azul está criando uma nova vertente de negócios com esse investimento de $1 bilhão nos carros voadores, né? Então vale a pena ter essa informação no nosso radar. A Embraer é uma das empresas que desenvolve essa tecnologia dos carros voadores. E vamos acompanhar, né? Vamos lembrar também que a Azul, ela já de forma recorrente compra os aviões junto à Embraer, né? Então, muito provavelmente, talvez seja o fornecedor da Azul. A matéria não fala, mas vamos ficar de olho. Me parece ser algo muito interessante, né? Então, fiquemos com isso no nosso radar. Bom, outra informação, essa saiu agora no domingo, né, que passou, e me chamou a atenção. Mercado de luxo. E por que eu estou interessado no mercado de luxo? Porque esse mercado é o mercado que a JHSF está atuando, certo? Então, o mercado de luxo se recupera rápido da pandemia e vende até o dobro de 2019. Olha que notícia importante. Vende até o dobro de 2019.
Aí a matéria diz: blusa Bauman com blazer Paulo Camargo, calça mixed, sandália Alexandre Birman, bolsa Chanel. O look do dia da médica carioca Andréa Frota, dona de uma clínica especializada em injeções faciais, frequentada por famosos endinheirados na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, usa para trabalhar não raramente, custa mais de R$10.000. Ela faz parte de um grupo de brasileiros que, impedidos de viajar para o exterior por causa da pandemia, passaram a gastar bem mais com produtos de luxo aqui no Brasil mesmo. Andréa diz que com o real desvalorizado passou a ser desnecessário esperar uma viagem para comprar o item de luxo que pode ser consumido hoje. O dólar e o euro mais altos reduziram a vantagem de comprar as marcas no exterior. Não faz mais tanta diferença, afirma a médica. Frequentadora do shopping Village Mall, o principal das marcas de luxo no Rio de Janeiro e vizinho do seu consultório. É melhor ir na Chanel aqui do lado do que consumir numa viagem. É uma tendência que se reflete nos números. A Associação Brasileira de Shopping Centers calcula que as vendas nos centros comerciais em geral estavam 16% menores na semana de 12 e 18 de julho em relação ao mesmo período de 2019, antes da pandemia, o que evidencia que o varejo como um todo ainda luta para se recuperar do baque sofrido no ano passado. Enquanto isso, os shoppings de luxo comemoram dados bem diferentes e colocam planos de expansão em marcha. A JHSF, empresa do shopping Cidade Jardim, do Catarina Fashion Outlet e de outros empreendimentos voltados para a altíssima renda, apurou vendas 50% maiores com lojistas nos meses de maio, junho e julho, em relação ao mesmo período de 2019. Entre as marcas internacionais, o crescimento chega a superar 100% em relação ao período pré-pandemia. Robert Harley Bruce, diretor-presidente da JHSF Malls, diz que o consumidor de alta renda é ansioso por tendências e novidades. Inegavelmente, o segmento descolou do restante da economia. A concorrência vive cenário parecido. No maior grupo de consumo premium do setor do país, o Iguatemi, as vendas tiveram ritmo de Natal a partir de maio, após a segunda onda da pandemia, conta Cristina Bitts, diretora financeira de relações com os investidores do Iguatemi. Na primeira reabertura do setor, no ano passado, os consumidores retornaram aos shoppings ainda reticentes. Passavam pouco tempo nos centros comerciais que operavam em horário restrito. Nesta abertura de 2021, porém, o cenário está sendo diferente. Os consumidores estão mais acostumados com os protocolos de segurança. Além disso, retornaram para a vida cotidiana. Não estão mais na casa de praia ou de campo, estão nas próprias casas com os filhos frequentando escolas presencialmente. É um quadro de mais normalidade que contribui para o consumo de artigos de luxo, diz Cristina, que a partir de janeiro se tornará CEO do Iguatemi, substituindo o Carlos Gereissati. Segundo fontes do setor, ouvidos pelo Estadão, a vantagem para os shoppings configura porque este público não está gastando apenas perto de casa o dinheiro que deixaria nos outlets ou lojas de luxo lá fora, mas também parte do que seria destinado a outros itens ligados ao turismo, como restaurantes e passeios. Então veja aí uma retomada forte nesse segmento de artigos de luxo, né, de comércio de luxo. Os shoppings classe A retomam as expansões. Esse é um outro dado importante. A JHSF já decidiu que vai ampliar o Catarina Outlet, além de erguer um novo empreendimento na Faria Lima, em São Paulo. Para dar conta do apetite do brasileiro endinheirado por marcas famosas, as principais redes de luxo do país correm para trazer novidades para o consumidor. Com as vendas bem acima do patamar pré-pandemia, as empresas começam a tirar do papel expansões de projetos antigos e até planejar a construção de novos empreendimentos, apostando na recuperação da economia nos próximos anos. Depois de abrir recentemente uma unidade da francesa Balenciaga, o Iguatemi vai inaugurar no Shopping JK a primeira loja da badalada marca italiana Golden Goose. Já a JHSF, no Cidade Jardim, trouxe nada menos do que 11 marcas novas ao Brasil, desde o início da pandemia, como Bauman, Emílio Pucci. Até o fim do ano
virão mais duas novidades made in Italy, a sapataria Fratelli Rossetti e a alfaiataria Brioni, cujos ternos que já foram usados pelos personagens James Bond, da franquia 007, saem por cerca de R$ 22 mil em loja online. Atualmente, a JHSF está em processo de expansão da sua operação do Catarina Fashion Outlet, que tem lojas de desconto de grifes como a Gucci, Armani, Exchange, Hugo Boss, Burberry, Hermenegildo Zegna. Localizado na rodovia Castelo Branco, na cidade de São Roque, o shopping vai ganhar mais 24 mil metros quadrados de área bruta locável até 2022, em sua terceira expansão desde que foi inaugurado em 2014. Em 3 anos, a operação vai dobrar de tamanho. Veja que tudo isso são informações preciosas para quem gosta do case da JHSF, que é uma empresa que a gente vê com excelentes olhos visando uma operação de longo prazo, né? Segundo Robert Harley Bruce, diretor-presidente da JHSF Malls, a operação do Catarina seguirá focada em outlets de alto luxo, com mais marcas internacionais e opções de lazer. Mas a expansão não para por aí. Depois de inaugurar o CJ Shoppings, empreendimento de 60 lojas que lembram os luxuosos magazines europeus na rua Adoc Lobo, no bairro paulistano dos Jardins, a empresa também prepara um empreendimento semelhante, o CJ Faria Lima, para atender o público que trabalha na região corporativa mais valorizada de São Paulo. Que maravilha, né? Consultor especializado em marcas de luxo e ex-líder de operações da Louis Vuitton, por aqui, Carlos Ferreirinha diz que o avanço do segmento ocorre de forma alinhada com o crescimento de vendas de carros e imóveis de alto padrão. Ele lembra que existe dinheiro empossado no topo da pirâmide social, ou seja, recursos que deixaram de fluir para serviços como hotéis de luxo. São muitos elementos acelerando esse mercado, e não apenas em São Paulo. Aos poucos, as marcas de luxo que desembarcam por aqui não se resumem apenas a grifes facilmente identificadas. À medida que o mercado cresce, começam a chegar empresas que cobram caro por produtos de nicho, que não são conhecidos pela maioria da população. É o caso da italiana de moda masculina Cis, que desembarcou no CJ Shoppings e tem como argumento de venda o uso de tecidos tecnológicos e sustentáveis, obtidos a partir de fibras naturais. Para facilitar a vida das marcas que querem apostar no Brasil, mas que ficaram ressabiadas após a recessão profunda de 2015 e 2016, que obrigou inclusive que várias gigantes deixassem o Brasil com prejuízos, a JHSF expandiu seu braço de gestão de grifes, ou seja, muitas marcas estão chegando em regime de parceria. A disparada do consumo de luxo alcançou também o mercado carioca. No Village Mall, empreendimento do grupo Multiplan, na Barra da Tijuca, clientes de sandália e saidinha de praia e uma bolsa Prada a tiracolo têm puxado o ritmo da recuperação. O shopping conta com grifes como Tiffany's & Company, Gucci, Burberry, Valentino, Dolce & Gabbana, Gabriel Palumbo, diretor regional da Multiplan, diz que as marcas de luxo venderam 6 vezes mais no segundo trimestre de 2021, frente ao mesmo período de 2020, e superaram o período pré-pandemia. Palumbo concorda que a limitação de viagens internacionais contribui para essa escalada das vendas dos produtos de alto padrão. Ele acrescenta que no caso do Village Mall, o bom desempenho foi ajudado pela abertura de restaurantes de alta gastronomia, ainda no ano passado. Os restaurantes ofereceram de volta um espaço para as pessoas se reencontrarem. O Village Mall pretende anunciar nos próximos meses a chegada de mais 2 marcas de luxo, mas evita antecipar quais serão esses nomes. Temos sido procurados por várias operadoras de marcas internacionais. As marcas estão bastante antenadas com o que está acontecendo no Brasil. Então veja, grandes notícias, né? Grandes perspectivas nesse mercado aí do luxo, e isso tem muito a ver com a JHSF, tem a ver com a Multiplan, com a Iguatemi, algumas empresas que trabalham nesse segmento. Eu particularmente gosto da JHSF porque ela não só atende este público na parte de shopping center, como ela também tem uma carteira de negócios diversificada, né, que surfa essa tendência também do luxo, seja nos restaurantes e nos hotéis da rede Fasano, né, que é para cliente AAA e B também. E também temos aí a construtora
da JHSF, com empreendimentos de alto luxo também, prédios, condomínios residenciais. Então tem aí um amplo potencial também nessa área de construção. E recordemos que ainda tem o aeroporto executivo da JHSF, que opera jatos executivos e que esse ano recebeu a autorização para viagens internacionais saírem e chegarem do aeroporto da JHSF. Então fique de olho. Para finalizarmos esse vídeo, vamos falar um pouco de Vale. A Vale apresentou seus resultados recentemente, um lucro trimestral formidável que chegou a disparar 40 bilhões de reais, né? Com a alta dos preços de minério de ferro, a receita da gigante brasileira teve uma alta de 117% no segundo trimestre, chegando a 87,8 bilhões de reais. Definitivamente o ciclo positivo do minério de ferro e o dólar valorizado tem feito muito bem a Vale. Registrou um lucro trimestral de 40,1 bilhões no segundo trimestre, cerca de 7,6 vezes superior ao ganho de 5,3 milhões no mesmo período do ano passado, e um crescimento de 37% ante o visto nos 3 primeiros meses do ano. Já a receita líquida bateu 87,8 bilhões entre abril e junho, um aumento de 117% em comparação com o igual intervalo de 2020, um crescimento de 32% ante os 3 primeiros meses do ano. No pregão da semana passada, houve uma expectativa de valorização, mas ainda não deslanchou todo o potencial que a empresa tem. Muitas casas de análise, muitos bancos de investimento estão enxergando aí um potencial de crescimento para os próximos meses, e a Vale chegando aí na casa dos R$150 com certa tranquilidade. A Vale vendeu seu minério de ferro no segundo trimestre a $182 a tonelada, um aumento de 27,30 dólares por tonelada em relação ao trimestre anterior, e 93,90 dólares a mais por tonelada do que visto um ano antes. Então, um excelente resultado, considerando aí a alta do minério de ferro e a valorização do dólar também. O preço de referência no mercado para o minério de ferro, com teor de 62% de concentração, foi de $200 a tonelada no segundo trimestre, ante 167 dólares a tonelada nos 3 primeiros meses do ano, e 93 dólares a tonelada no segundo trimestre de 2020. O resultado em ascensão ocorre 2 anos e meio após a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, evento que obrigou a empresa a repensar seu negócio e a priorizar metas de sustentabilidade. As reparações de Brumadinho e de Mariana têm ocupado as primeiras páginas do demonstrativo financeiro da mineradora todos os trimestres. A Vale destaca que no segundo trimestre desembolsou 303 milhões relativos a Brumadinho. Na semana passada, a Vale também anunciou o maior ritmo de produção do seu insumo carro-chefe. Entre abril e junho, o volume produzido de minério de ferro atingiu 75,7 milhões de toneladas no segundo trimestre, uma alta de 12% em relação ao igual período no ano passado. Já as vendas de minério de ferro da Vale no segundo trimestre somaram 67,2 milhões de toneladas, crescimento anual de 23,1%. Então, também notícias positivas vindo da Vale, e recordando que a partir do ano passado, por volta ali de agosto, setembro, né, aconteceu ali vamos dizer, uma saída de grandes fundos estatais. BNDES se desfez no ano passado de sua operação em Vale, e aí pela primeira vez na sua história, a Vale hoje está com uma participação de investidores estrangeiros muito maior. São mais de 55% do seu capital social nas mãos de investidores estrangeiros. Isso é muito importante porque o investidor estrangeiro traz a mentalidade de uma preocupação maior com as temáticas da sustentabilidade, as questões do meio ambiente, responsabilidade social corporativa e também as questões relacionadas à segurança. Então, penso eu que é uma transformação também muito positiva essa prevalência, vamos dizer assim, do investidor estrangeiro no capital social da Vale.
e vejo isso com muito bons olhos e que pode acelerar essa transformação positiva e isso impactar muito bem a imagem da empresa perante os grandes players internacionais. Seguimos acompanhando essas informações. O bom investidor é aquele que está atento às empresas que, por alguma razão, têm em sua carteira ou que estão no seu radar, porque assim ele acompanha tudo o que acontece com elas e isso facilita, esse conhecimento facilita a sua tomada de decisão, para que ela seja sempre uma coisa consciente, amadurecida. Isso que é fundamental e é isso que garante o nosso sucesso. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe, fique com Deus e até a próxima. Tchau.